E aí galera, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem também, que esteja sendo um processo aí tranquilo para vocês. Eu sei que tudo isso é novo, né? Novo para mim, novo para vocês. Ter as aulas EAD à distância vai ser um pouco complicado, mas eu espero que a gente encontre maneiras aí de tentar fazer ser um processo mais calmo, leve, tranquilo para todo mundo. Então eu ia pedir pra gente tentar ter bastante diálogo, conseguir ir se ajudando e tal. Eu tô propondo esse modelo de aula na lousa, né? Então vamos ver se vocês curtem. Na real, essa primeira aula eu vou tentar fazer só uma revisãozinha, um exercício de classe só. E só pra ver como que vocês sentem isso, como que é e tal. E pensando nisso, eu queria falar que eu estou à disposição aí para vocês, se vocês quiserem trocar ideia no WhatsApp, no Instagram. Pode ser em relação ao conteúdo mesmo ou em relação a qualquer outra coisa, né? Porque eu acho que a nossa principal função agora, eu falando enquanto Michael, não enquanto professor, é a gente tentar ficar bem, né? Então tentar ajeitar esses níveis de ansiedade ou de produtividade, que a gente acha que a gente tem que ser produtivo toda hora, fazer 1000 cursos, treinar em casa, cozinhar, sei lá, fazer uma parte de coisa. E às vezes a gente não tá nem com cabeça, né? Então, imagina ter aula de trigonometria à distância, ter aula, sei lá, de eletromag à distância, aula de titulação à distância, né? Então, vocês não precisam ser produtivos toda hora, mas a gente precisa encontrar um nível aí pra ficar bem, né? E conseguir caminhar, beleza? Então, vamos tentar voltar de boa e vocês vão procurando, tá? E a gente vai conversando e a gente vai acelerando com o passar do tempo, beleza? Então, ó, se liga. Vamos falar um pouquinho de titulação. Eu acredito que vocês já viram um vídeo, né? Eu só vou dar uma revisãozinha rapidão e aí a gente faz exercício de sala, beleza? Então, ó, a gente manja que titulação é um método de análise, né? É um método de análise quantitativo. Então, a gente tem dois tipos de método de análise, quantitativo e qualitativo. O qualitativo vai estar te falando o que eu tenho ali na solução do problema, né? Então, eu posso fazer algumas reações que eu consigo perceber, por exemplo, que eu formei um precipitado. Fui lá, fiz a reação, formei um precipitado branco. Do jeito que eu tinha ali os reagentes, eu consigo deduzir que isso era cloreto de prata, beleza? Então, eu fiz a reação, percebi que eu tenho cloreto de prata. Fiz uma outra reação lá, vi que mudou a cor. Através disso, eu consigo perceber que eu tenho amônia na solução. Fui lá, fiz um teste de chama, ficou verdinho, percebo que eu tenho bário. Tá? Esses são testes que eu acabei de falar para você, que é qualitativo, que eu percebo a quantidade de coisas que eu... Na verdade, perdão. É qualitativo, que eu percebo o que eu tenho, não a quantidade de coisas que eu tenho. Tá? Quando eu estou falando da titulação, é um método quantitativo, que eu vou ver a quantidade de coisa que eu tenho. Beleza? Então a análise que eu vou estar fazendo, eu vou estar tentando, na verdade a gente vai estar fazendo, tentando determinar a concentração. Então veja, a função da titulação então é um método de análise volumétrica através do volume aí de um titulante, né? Eu vou conseguir determinar a concentração do meu titulado, que é a minha solução do problema, beleza? Então, ó, o titulante, que é o cara que eu vou estar utilizando para determinar a concentração do titulado, ele necessariamente precisa ter uma concentração conhecida, tá? Então ele tem uma concentração específica, bem determinada. Beleza? Esse cara então tem uma concentração conhecida, o meu titulado tem a concentração que eu quero determinar. Concentração que eu quero determinar. Beleza? Então, existem alguns métodos de titulação. Eu tenho titulação, por exemplo, que eu formo um precipitado. Eu tenho titulação que eu formo um complexo. Tem vários tipos de titulação. A que a gente vai estar trabalhando aqui é a titulação ácido e base. Beleza. Se eu tenho uma titulação ácido-base,
o processo aí que eu estou me baseando, né, é através de uma reação de neutralização. Beleza? Então eu estou usando um ácido e uma base para conseguir, na verdade, eu utilizo um ácido ou uma base, ou vice-versa, para conseguir determinar a concentração um do outro, beleza? Mas um dos dois precisa ter uma concentração específica. Através da reação de neutralização, eu vou conseguir fazer isso. Então você tem que lembrar lá que toda vez que eu estiver fazendo uma reação de neutralização, e for uma reação de neutralização, nesse caso, neutralização total, eu tenho um ácido, a base, vou formar sal e água, beleza? Ó, demorou. Então eu tenho titulante, né, concentração conhecida, bem específico isso, sei o valor certinho. O titulado, concentração que eu quero descobrir. Então, se você olhar os aparelhos lá do experimento, né, as vidrarias, eu tenho a bureta, né, e tenho o Erlenmeyer, que é um nome meio ruim de falar, né, onde eu coloco a minha solução problema, que é o titulado. Por exemplo, te dou a situação que eu tenho hidróxido de sódio aqui no Erlenmeyer, e aqui eu coloco o meu ácido na minha bureta. Eu começo a pingar aqui, né? E aí eu vou determinar o volume, né? Vou estar gastando uma quantidade de volume, até que chega um momento que eu percebo que ocorreu a neutralização, né? Como que eu vou perceber isso? Eu vou perceber isso através de um indicador. Então, dentro do titulado da minha solução problema, eu coloco um indicador, né? E esse indicador vai ter uma cor específica, uma determinada faixa de pH. Então, em uma determinada faixa de pH, ele tem uma cor específica. Quem vai escolher o indicador vai ser eu, né? Eu, professor, ou você aluno, ou você cientista, ou técnico de laboratório. Você vai escolher um pH que se encontre dentro do titulado da sua solução problema. Porque, tipo assim, ó, você sabe o que você está titulando, né? Falei pra você que eu sei que é hidróxido de sódio. Eu só não sei a concentração. Então, se eu colocar um indicador que tem uma faixa de pH ali para cima de 7, eu sei que vai estar básico, né? Então, eu consigo escolher aí no indicador dependendo do que eu estou usando, né? Então, eu vejo essa variação aí de cor, pensando no que eu estou usando como titulado e o que eu estou utilizando como titulante, tá? E coisas que eu quero comparar também. Vai ter exercício que ele vai falar para você escolher o indicador e aí a gente vai fazer com calma, você vai sacar o que eu estou querendo dizer, beleza? Então, ó, revisãozinha rapidinho, quero só para você lembrar. Preciso comentar algo muito importante, né? Que o indicador vai mudar de cor quando eu chegar no ponto de viragem, que é o ponto de equilíbrio, né? Lembra disso? Que é o ponto estequiométrico, tudo a mesma coisa, tá? Então, quando eu chegar nesse ponto, quer dizer que a quantidade de H+, a quantidade de hidroxila está igual, beleza? Então, veja, o processo de neutralização, como eu comentei, ó, quando eu tiver a neutralização, só pra gente dar uma lembrada. Necessariamente eu vou ter um ácido mais uma base e aí eu vou formar água mais o sal. Sus? Beleza? Se eu tô falando aí pra você que é uma neutralização total e a base conceitual aí da titulação é quando eu igualo minha quantidade de H+, com a minha quantidade de hidroxila, beleza? Essa é a base aí da titulação. Isso vai acontecer quando eu balancear certinho a reação pelos coeficientes estequiométricos, lembrou? Então, ó, se liga. Eu vou explicar o restante do conteúdo através do exercício 2 da apostila de vocês, da página 298. É um exercício da Unesp, onde ele está contando uma historinha aí, no fim das contas ele está reagindo ácido sulfúrico e base, tá? Desculpa, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Então veja, qual que vai ser a nossa sacada? Vou colocar aqui, ó, veja, H2SO4, né? Se eu estiver reagindo com NaOH, eu vou formar H2O, né?
e um sal. Beleza. O que eu preciso sacar é a quantidade de H+, que eu tenho, e a quantidade de hidroxila. Então, se eu olhar meu ácido sulfúrico, eu tenho 2H+. Se eu olhar meu hidróxido de sódio, eu tenho uma hidroxila. A sacada é deixar igual, né? Lembra disso? Então, veja, se eu tenho 2 aqui e 1 aqui, preciso multiplicar essa reação por 2. Na verdade, a reação não, né? Só o hidróxido de sódio. Beleza? Então, agora eu tenho 2 hidroxilas, 2H+. Se eu junto os dois, consigo formar 2 águas. Beleza? Então, eu travo o número 1 aqui, né? No coeficiente estequiométrico. Gastei minhas hidroxilas, gastei meu H+. O que sobra para mim é o meu sódio, o meu sulfato e o meu sódio. Então, o sal que eu formo vai ter Na+, e o sulfato, né? Então, se eu pensar aqui, eu continuo tendo um sódio, continuo tendo sulfato, só que como eu coloquei o coeficiente 2 aqui, né? Coeficiente 2, então eu tenho, no fim das contas, 2 sódios e um sulfato, tá? Então, veja, posso pensar dessa maneira aqui para conseguir balancear a reação, ou posso lembrar também que a carga da hidroxila é menos, né? Perfeito. Na é mais, o sulfato 2 menos. Então a gente pode fazer aquela regrinha do tombo, né? Se aqui fosse 2 menos, daria o tapo, em cruz aqui. Beleza? Então a gente pode balancear dessas duas maneiras. Enfim, o que a gente pode perceber aqui? Que para cada 1 mol de ácido, necessariamente eu preciso ter 2 mols de base. Beleza? Então se a gente quiser fazer essa notação, é interessante que para cada um mol de ácido, tenho ou preciso, né, de 2 mols de base. Ó, uma coisa que a gente precisa perceber aqui também, que o que eu estou igualando é a quantidade de H+ com a quantidade de hidroxila, não o número de mols de ácido com o número de mols de base, beleza? Se eu olho aqui, ó, eu consigo perceber para você, ó, que o número de mol de base é o dobro do número de mols de ácido. Então, se eu escrever aqui para você, eu sei que o número de mol de base, escrever só o Bzinho, tá? Para base, é igual ao dobro do número de mols de ácido. Beleza? Então, ó, número de mols da base, que é 2, é o dobro do número de mols de ácido. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você tem que pensar o seguinte, né? Que, por exemplo, quero igualar a quantidade de hidroxilas com a quantidade de H+, né? Então, veja, se eu pegar aqui, por exemplo, 1 mol de base, eu libero para você uma hidroxila, né? Agora, para eu conseguir igualar os dois lados, eu não preciso pegar 1 mol de ácido. Se eu pegar meio mol de ácido libera 2H+, beleza? Então, já dá certo, tá? Então, por isso, se eu colocar o número 2, eu consigo igualar. A quantidade de H+ vai estar acertando, beleza? Então, é isso. Esse número 2 aqui já satisfaz para mim, porque ele é referente à quantidade de H+. Então, o que você vai olhar? Quando você for tentar fazer o balanceamento de reações, o 2 que aparece ali, ó, é referente à quantidade de H+. Então, se eu colocar meio mol aqui de ácido, eu multiplico pela quantidade de H+, que é esse 2, que ele vai estar igualando. Não faz sentido eu colocar 1 mol de base e 1 mol de ácido, porque cada ácido libera 2H+, entende? Então a quantidade de H+ vai passar. Então tem que colocar uma quantidade 2 vezes menor, ou pensar do jeito que eu coloquei aqui, que eu vou ter o dobro de base. Susto? Então, ó, uma dica na hora de tentar fazer é... Vou apagar aqui rapidinho. Vou dar mais um outro exemplo. Aí eu já volto nesse exercício e a gente resolve. Veja, ó. Aí vai ficar bem claro assim. Acabei de pensar nisso, tá? Fora do roteiro do vídeo. Mas ó, se liga.
Se eu vou fazer uma reação aí de neutralização, que eu tenho agora é H3PO4 mais hidróxido de magnésio. Pode ser. 2, né? Beleza. Olha aqui pra mim, ó. Quantidade de H+, quantidade de hidroxila, né? Perceba que eu tenho 3. 2 hidroxilas. Sei que eu vou formar água, mas eu quero acertar a quantidade, né? Então, para eu conseguir fazer isso, multiplico isso por 2. Multiplico isso por 2, multiplico isso por 3. Percebo que eu tenho 6H+, tenho 6 hidroxilas, consigo formar no máximo 6 águas, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, ó, o que vai sobrar para mim? Sei que sobra, gastei hidroxila, gastei H+. Sei que sobra aqui para mim cálcio e sobra fosfato. Beleza? Beleza? Tranquilo, né? Então veja, ó, quantos cálcios eu vou ter? Se eu descer na mesma ideia, veja o que eu fiz no exercício anterior, ó, desço aqui, ter 2 fosfato, vou ter 3 cálcio, né? Se eu quiser, eu posso pensar na carga, 3 menos, posso pensar na carga 2 mais, e na regrinha do escorrega de novo. Então, faz sentido eu ter o número 3 aqui e o número 2, beleza? Trava o número 1 aqui só para ficar claro. Então, ó, essa seria a ideia para balancear. Se eu fosse pensar na titulação, o que eu teria que fazer? Tentar igualar a quantidade de H+, né? Então, o conceito é número de H+, igual ao número de hidroxila igual. Qual seria a relação do ácido que eu tenho com a base? Pensa no ácido, né? Número de mols de ácido seria número de mols de A igual ao número de mols de B. Só que isso não vai ser verdade, porque a quantidade de H+, e a quantidade de hidroxila é diferente. Só que eu sei que esse cara tem 3H+, então eu colocaria o 3 aqui. Eu sei que isso daqui tem 2 hidroxilas, colocaria o 2 aqui. Beleza? Essa é a ideia. Então, ó, tudo bem? Então essa proporção, essa relação que eu vou acabar tendo. Pensa no exercício anterior, tá? Faz mais sentido também. Então, isso aqui seria uma regrinha prática. Demorou? O que você vai pensar depois? Como a gente já viu em concentrações, né? Eu vou manter aqui, ó, 3 vezes número de mols. Vou colocar aqui no cantinho. Eu tenho que a molaridade, né? É número de mols sobre volume. Então, se eu quiser isolar, subo o volume multiplicando. Então, a relação que eu tenho é molaridade do ácido vezes o volume do ácido, que é igual a 2 vezes a concentração molar da base vezes o volume da base. Beleza? Então, ó, a gente vai ter isso aí. Beleza? Regrinha prática. A ideia é, então, a base de tudo isso da titulação é igualar a quantidade de H+ com a quantidade de hidroxila. Você pode refletir em torno da regrinha de 3, ou do jeito que você quiser, tá? Você só não pode esquecer que isso aqui é a base, tudo bem? A ideia do conceito é isso, quantidade de H+ igual a quantidade de hidroxila. Não necessariamente o número de mols de ácido e o número de mols de base. O que eu tenho que igualar é isso, H+ e hidroxila. Para conseguir fazer isso, eu preciso ter essa relação. 3 vezes o número de mols do ácido igual a 2 vezes o número de mols da base. Se você pensar na ideia aqui, quem é o maior número? O número de mols da base, tá? Precisa aparecer mais, tudo bem? Então, ó, eu gasto mais base, tá bem? Para conseguir fazer a reação, tá? Então, pensa isso, tem quantidade e número de mols. Sussa? Se eu fosse abrir, então, número de mols, eu penso na definição de concentração molar, que é número de mols por volume. Regrinha prática, esse 3 veio porque eu tenho 3H+, esse 2 veio porque eu tenho 2 hidroxilas. Beleza? É isso.
Ô, queridão, ó, veja, o exercício 298, o exercício 2 da Unesp, ele tá falando assim: o eletrólito empregado em baterias de automóvel, não conta essa história, tem uma amostra, né, de 7,5 de solução. Então, minha solução problema tem esse volume, tá? Vou anotar aqui. Então, eu tenho o volume de... Vou colocar aqui mais para baixo, tá? Um volume de 7,5 ml, tá? E ele fala o seguinte, que teve a titulação gastou 40 ml com uma concentração de 0,75 mol por litro. Então, eu gastei um volume de base de 40 ml, com uma concentração da base de 0,75 mol por litro. Sussa, é isso, tá? Então, isso é base, seria o volume do meu ácido. Quero descobrir a molaridade do ácido. Beleza. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Falou que a neutralização completa, muito bom, fofinho e gracinha. Tá, então ó, o que você tem que manjar? Você tem que manjar, você vai bater o olho, você já vai ter lembrado aí a fórmula do ácido sulfúrico, do hidróxido de sódio, já balanceou, porque eu postei isso no outro vídeo, lembrou, né? Então ó, lembra do conceito que titulação eu tenho que igualar número de mols de H+ com número de mols de hidroxila. Esse é o conceito, tá? Quando eu faço o balanceamento da reação certinho, eu já garanto isso, então isso é verdade. Só que no fim das contas, se eu ficar refletindo muito em cima disso, é capaz de eu errar. Então o que eu posso fazer? Colocar assim, ó, número de mols de ácido igual ao número de mols de base, tá? Mas quais vão ser os valores que eu vou colocar aqui na frente? Se eu tiver 2 aqui, aparece o número 2. Como eu tenho uma hidroxila só, aparece o número 1. Beleza? Então é isso. O que isso está falando para mim? Isso está falando para mim que a base vai ter uma concentração maior. Demorou? Então eu preciso ter mais base, né, do que ácido, que é o que está escrito na fórmula. A fórmula está te falando que eu preciso ter mais base para conseguir neutralizar esse cara. Então o volume da base tem que ser maior em relação à quantidade do ácido. Então foi aquela ideia lá, colocaria 1, por exemplo, dou um exemplo de 1 mol para você, sem colocar 0,5. Eu vou fazer a conta, você vai perceber em relação à quantidade. Ó, então, eu vou lembrar que eu preciso abrir o número de mols, né? Então vai ser M vezes V. Então aqui seria 2 vezes molaridade, volume de A, molaridade de B, volume de B. Beleza? Então, eu tenho 2, molaridade eu quero saber desse cara, o volume eu sei que é 7,5, molaridade de B é 0,75 vezes 40. Tudo bem? Ó, como aqui eu deixei em ml, né, eu posso deixar o 40 em ml também. Tudo bem? Ó, vou isolar a molaridade, concentração molar. Então vai ficar 0,75 vezes 40 dividido por 7,5 dividido por 2. Dá uma olhada aí, ó. 0,75 vezes 40, 7,5 passa dividindo, 2 passa dividindo. Sussa. Então, ó, o que eu posso fazer? Posso reescrever esse cara, né? Posso fazer o seguinte, colocar 7,5 aqui e um 10 a menos 1 aqui, né? Então percebo que o 7,5 com 7,5 eu corto, então eu fico com 40, 10 a menos 1, eu posso tirar isso aqui também, porque é como se eu andasse com a vírgula para cá, né? Viraria o número 4, então eu ficaria 4 dividido por 2, que dá 2 mol. Então eu chego nessa ideia aqui, ó, 2 mol por litro, tá? Então se você resolver o exercício 2, você chegar nessa concentração, 2 mol por litro, beleza? Tenta fazer pra mim, ó, o exercício 1 depois. Resposta dele, tranquilo, tá?
tem que dar exercício 1 da página 297. A resposta tem que dar 0,5 mol por litro de base, molaridade da base. É bem fofinho. Depois tenta fazer para mim a tarefa, exercício 93, 94, 95, 96. Da apostila de exercícios, né? O exercício 93 é bem groselho, é bem tranquilo. O 94, 95, 96 eu vou gravar um vídeo para vocês ou tentar fazer uma live com vocês à tarde, demorou? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar em relação a esse exercício. Eu acredito que não. Demorou, gente? Então é isso, eu espero que vocês estejam bem. Foi o primeiro teste de vídeo aí, eu acabei gravando à noite, então se ficar algum ruído ou estiver falando um pouquinho mais baixo foi por conta disso. Mas semana que vem a gente já volta num horário mais normal de gravação e eu acho que vai ficar melhor. Demorou? Abração e qualquer coisa me chama, vamos conversar no Whats e manter contato, beleza? E sentir saudade é muito chato, eu tô com saudade de vocês. É nóis. Se cuidem aí.